A consciência, o agora, a percepção desse momento é o estado essencial de todos os seres. Assim, quando falamos do momento presente, falamos de diferentes níveis do momento presente, desde as percepções sensoriais, até o sentimento da vitalidade no corpo interior, até a percepção de que, em última instância, o que chamamos de momento presente e luz da consciência são um e o mesmo, porque assim é a coisa que sempre permanece. E essa consciência, você pode senti-la com o a si mesmo, o agora, a presença que você é. Mesmo além da presença física. E esse é o estado de alerta, e essa é a realização. Que às vezes é chamado de despertar, e esse é o lugar também de quietude. Ou você sai do ruído mental, que é o lugar da fonte, e vá para o local que é o lugar da fonte da criatividade, que é a inteligência, que é não conceitual, é a inteligência primordial. Se você tocar isso em si mesmo, então, em primeiro lugar, como vislumbres, como realizações breves, e gradualmente integrado em sua vida diária, então você pode viver a partir desse lugar, a partir da fonte. E ser não só um ser humano mais produtivo, mas também um ser humano mais pacífico. Porque então você não mais contribui com o conflito neste mundo. Porque o conflito é criado apenas por todos aqueles seres humanos que não conhecem esse nível em si próprios. Eles não sabem quem são. E novamente, vou ter que citar Jesus. Quando ele estava na cruz, ele disse, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. E por que eles não sabem o que fazem? Porque não sabemos o que somos. Então eu falei sobre isso na esperança de que, enquanto eu estou falando, haja uma experiência em você das profundezas do momento presente. Porque as pessoas pensam que o momento presente é o que acontece. E claro, porque o que acontece muda o tempo todo, as pessoas dizem que há muitos momentos presentes. Se você olhar mais profundamente, é claro, não há muitos momentos presentes. Há somente sempre este momento atual. Há somente este sempre. Portanto, não há muitos momentos presentes. Apenas o espaço e o momento. Então há o que acontece nele e há o espaço em que acontece. E esse espaço é consciência. E isso é quem você é. E quando você percebe isso, você se torna livre do falso sentido do eu, que sua mente lhe diz algo sobre quem você é, que tem a ver com sua história e seus sucessos ou seus fracassos, ou o que outras pessoas dizem que você é. Pouco presente. Então isso é basicamente a essência da espiritualidade, que é muito simples, mas por alguma razão não é ensinado na escola. Todos os tipos de coisas não essenciais são ensinados na escola. Mas o que realmente importa, a própria fundação da vida humana, e não é alguma estrutura de crenças, e eu não estou dizendo para doutrinar que as crianças devem acreditar. Não, não. Não é acreditar de jeito nenhum. É uma experiência, é uma realização. Isso é o que precisa ser ensinado, que precisa ser um assunto número 1 na escola. Quem sou eu? E todo o restante é fácil quando você tem isso.
A voz na cabeça tem vida própria. A maioria das pessoas está sob a vontade dessa voz e estão possuídos pelo pensamento, pela mente. E como a mente está condicionada pelo passado, vocês também estão obrigados a voltar ao passado uma e outra vez. Isto é o que o Oriente se chama karma. Quando alguém se identifica com essa voz, não está consciente disso. Se estivesse, já não poderia ser possuído, porque só pode ser possuído aquele que confunde. A entidade que o possui consigo mesmo ou quando se converte nessa entidade. Durante milênios, a humanidade aumentou essa possessão mental ao ignorar que a entidade possessiva não é o eu. Através de uma total identificação com a mente, apareceu um falso sentido do eu. O ego. A densidade do ego depende do grau no qual você, a consciência, se identifica com a sua mente, com o seu pensamento. O pensamento não é mais que um pequeno aspecto da totalidade da consciência, a totalidade de quem somos. O grau de identificação com a mente muda de uma pessoa para outra. Algumas pessoas desfrutam da liberdade da sua mente durante alguns períodos, ainda que breves, e a paz, a alegria, a vivacidade que experimentam nesses momentos fazem que a vida vale a pena. Esses são também os momentos nos quais a criatividade, o amor e a compaixão sobem à superfície. Outros estão constantemente presos ao estado de egoísmo. Estão alienados de si próprios, tal como os demais e do mundo que os rodeia. Quando vocês os veem, podem notar a tensão nos seus rostos, talvez a fronte franzida, ou uma expressão ausente nos seus olhos. A maior parte da sua atenção está absorta no pensamento e, portanto, você não o vê realmente. E tampouco te escutam realmente. Não estão presentes em nenhuma situação porque a sua atenção está no passado ou no futuro, que por suposto só existe na sua mente como forma de pensamento. Ou então relacionam-se com você através de algum tipo de personagem do jogo que estão a jogar e, portanto, não são eles próprios. A maioria dessas pessoas estão alienadas desde o seu interior e alguns num grau tal que a forma em que se comportam e interagem é reconhecida pelos demais como uma grande falsidade, exceto por parte dos que são igualmente falsos e igualmente alienados. Como eles. A alienação significa que não se sentem cômodos em nenhuma situação, em nenhum lugar ou com nenhuma pessoa e nem sequer consigo próprio. Está sempre a tentar ir para casa, mas nunca se sente em casa. Alguns dos grandes escritores do século XX, tais como Franz Kafka, Alberto Camus, T.S. Eliot, e James Joyce, reconheceram a alienação como sendo o dilema universal da existência humana. Provavelmente sentiram-na mais profundamente dentro de si próprios e por isso foram capazes de expressá-la de maneira brilhante nas suas obras. Eles não oferecem soluções. A sua contribuição consiste apenas em nos mostrar um reflexo do infortúnio e sofrimento humanos. Para que possamos vê-los mais claramente. Ver o infortúnio e o sofrimento próprios com clareza é o primeiro passo para poder superá-los. Porém, enquanto esperam que algo significativo aconteça nas suas vidas, vocês podem não perceber
que a coisa mais significativa que pode ocorrer a um ser humano já ocorreu dentro de você. O começo do processo de separação do pensamento e a percepção.